Jacques consegue procuração de Filipa e futuro da Boaz fica em risco. O vilão dá cartada decisiva e apela a seu novo trunfo para controlar a fábrica. O jogo de poder dentro da Boaz vai ganhar contornos ainda mais perigosos. Determinado a retomar o controle da empresa, Jacques mostrará que é capaz de ultrapassar qualquer limite, inclusive manipular emocionalmente quem mais confia nele. Dessa vez, o alvo será Filipa, e o resultado pode colocar todo o império da família à beira do colapso. Desde que foi afastado da presidência, Jacques vem agindo nas sombras. Ele sabe que Samuel, apesar de jovem, tem carisma e o respeito dos funcionários. Isso o enfurece. Cada sorriso do sobrinho é para ele um lembrete da derrota. Com o orgulho ferido, o vilão arquiteta planos cada vez mais ardilosos. E o mais recente promete abalar os alicerces da Boaz. Primeiro, Jacques convenceu Filipa a entrar na disputa pela guarda de Sofia, a menina que herdou parte das ações da empresa. Ele usou o argumento de que Samuel não tinha estabilidade emocional para cuidar da sobrinha. Você quer mesmo ver sua filha envolvida em guerras judiciais sem um lar de verdade? Dirá o vilão, com voz mansa e olhar calculado. A estratégia deu certo. Filipa, vulnerável e cansada das tensões familiares, caiu na lábia dele e lutou pela guarda da criança. No fim, saiu vitoriosa, sem imaginar que o verdadeiro objetivo de Jacques era outro: usar a menina como ponte de acesso às ações da Boaz. Com a guarda de Sofia garantida, o advogado vê a oportunidade perfeita. Ele se aproxima de Filipa, mostrando-se prestativo, protetor, quase um novo aliado. Faz questão de lembrá-la de que Samuel está sobrecarregado, insinuando que o rapaz tem tomado decisões arriscadas à frente da empresa. Ele é impulsivo, Filipa. Pode colocar tudo a perder, comenta o vilão, plantando a semente da dúvida. Jacques, sempre calculista, pedirá que Ricardo, seu antigo cúmplice, convoque uma reunião extraordinária dos acionistas da Boaz. O motivo oficial: debater novos rumos da fábrica. O verdadeiro propósito, no entanto, é bem mais sombrio. Ele quer minar a confiança de todos em Samuel. Assim que o aviso chega, Samuel sente o cheiro da armadilha. Se o tio Jacques está chamando reunião, coisa boa não vem, dirá ele a Nina, que o alertará para não cair em provocações. Mesmo assim, Samuel decide comparecer, de cabeça erguida. Na sala de reuniões, o clima é tenso. Os acionistas se dividem, alguns ainda fiéis ao vilão. Jacques apresenta relatórios distorcidos, fala em má gestão e questiona decisões tomadas pelo sobrinho. O ponto alto da reunião vem quando ele propõe uma votação para decidir se Samuel deve continuar na presidência. A sala entra em alvoroço. O vilão acredita que tem a maioria, mas é surpreendido por um gesto inesperado. Filipa se levanta e defende o enteado. Samuel comete erros, como qualquer um, mas é honesto. Ele quer o melhor para a Boaz, afirma firme. Jacques congela. Ele não esperava que a mulher que havia manipulado ficasse do lado do rapaz. A votação confirma a permanência de Samuel no cargo. Jacques, derrotado, sai furioso da sala. Seu olhar, porém, não é de rendição, é de vingança. De volta ao escritório, o vilão se tranca por horas. Rasga papéis, quebra copos, fala sozinho. Eles vão se arrepender. Nenhum deles vai rir de mim, promete num tom frio. Nos dias seguintes, ele volta a rondar Filipa. Finge arrependimento, diz que estava apenas preocupado. Leva flores, escreve bilhetes, prepara jantares. Filipa, ainda abalada com as tensões familiares, começa a ceder. Aos poucos, Jacques retoma o espaço perdido. Com o charme venenoso que lhe é característico, ele insinua que Samuel está planejando vender parte da Boaz sem consultá-la. Você confia demais nas pessoas erradas, sussurra, entregando-lhe um envelope com documentos falsos. Assine esta procuração, é só uma questão burocrática. Assim, você poderá representar seus interesses. Sem perceber o perigo, Filipa assina. Com o papel em mãos, Jacques sorri. A procuração dá a ele o direito de votar em nome de Filipa em todas as decisões referentes à compra e venda de ações. É o trunfo perfeito.
ele volta a ter voz e poder dentro da empresa. Em uma nova reunião, Jacques aparece com o documento dobrado no bolso do paletó. Falo também por Filipa, anuncia, exibindo a procuração com ar triunfante. O clima entre os acionistas muda. Samuel, surpreso, percebe que o inimigo está de volta ao jogo. A partir daí, o vilão inicia uma campanha sutil de sabotagem. Convoca fornecedores, altera contratos, planta boatos de falência. Aos poucos, tenta criar um cenário de caos que justifique sua volta oficial à presidência. A Boaz precisa de pulso firme, repete como um mantra. Enquanto isso, Filipa começa a perceber que algo está errado. Documentos que ela nunca viu aparecem assinados em seu nome. Samuel tenta conversar, mas ela, confusa, não entende o que está acontecendo. Você assinou a autorização para ele representar seus votos? Pergunta Samuel. Eu pensei que era só um procedimento jurídico, responde ela, aflita. Nina tenta alertá-la. Filipa, ele está te usando. Jacques nunca faz nada sem um propósito obscuro. Mas a ficha da mulher demora a cair. Quando finalmente descobre a verdade de que o vilão tem usado a procuração para tomar decisões à revelia dela, é tarde demais. Jacques já conseguiu se infiltrar novamente na diretoria. Samuel sente o golpe. Em uma reunião decisiva sobre a venda de parte das ações da Boaz para investidores estrangeiros, Jacques levanta e vota contra o sobrinho, usando o nome de Filipa. De acordo com o documento assinado por ela, tenho plena autoridade, diz o vilão, exibindo o papel diante de todos. Samuel protesta, mas os acionistas, temerosos, decidem validar o voto. A tensão cresce, a Boaz entra em crise e os funcionários começam a temer por seus empregos. Nos corredores, o nome de Jacques volta a circular com força. Parece que o antigo dono vai reassumir, comenta um operário. Nina tenta apoiar Samuel, que cada vez mais sente o peso da responsabilidade. Ele quer me destruir, desabafa o rapaz. Não é só a fábrica. Ele quer provar que é o único capaz de comandar. Em casa, Jacques comemora com um uísque nas mãos. Um passo de cada vez, até tudo ser meu novamente, murmura, olhando para o retrato da família pendurado na parede. Ele sabe que o poder não é só um título, é controle. E com a procuração, ele volta a ser temido. Mas sua obsessão o cega. Ele começa a cometer deslizes, deixa rastros, assina documentos com datas suspeitas, age com arrogância. Alguns acionistas, antes aliados, passam a desconfiar. Filipa, devastada, decide confrontá-lo. Você me enganou, Jacques. Usou minha confiança para me destruir. O vilão, no entanto, mantém a máscara. Eu apenas fiz o que era necessário. A Boaz é minha vida. Essa frase, dita com frieza, marca o início de uma nova fase da trama. Uma guerra velada entre poder, culpa e manipulação. Enquanto Jacques saboreia sua vitória parcial, Samuel decide contra-atacar. Ele começa a investigar a legalidade da procuração e busca provas de que Filipa foi induzida ao erro. Nina, fiel parceira, descobre inconsistências nos papéis. Há assinaturas divergentes. Podemos anular isso. O jovem presidente sabe que a batalha será longa. Ele vai me empurrar até o limite. Mas se é guerra que ele quer, é guerra que vai ter. Nos corredores da Boaz, o clima é de tensão constante. Cada reunião parece uma partida de xadrez, e Jacques, com seu sorriso de canto, move as peças com maestria. Ele ainda acredita que nada pode derrubá-lo. Leona vai passar por uma das maiores reviravoltas da novela, uma virada que promete mexer com todos os alicerces da Boaz e abalar de vez as estruturas de poder dentro da fábrica. A mocinha, que vinha lutando com unhas e dentes para conquistar seu espaço, finalmente conseguirá dar um passo gigantesco na carreira. Agora, focada em suas novas criações e determinada a provar seu valor, ela vai começar a desenvolver uma linha de coleções ousada, inovadora e emocionalmente verdadeira. Algo que traduz exatamente o que ela é: talento, sensibilidade e força. A cada novo modelo desenhado, a cada tecido escolhido,
Leona vai conquistando a atenção da equipe. Os funcionários da Boaz, antes céticos quanto ao trabalho dela, começam a perceber que há algo diferente no ar. A jovem, que chegou desacreditada, começa a ser reconhecida como o verdadeiro motor criativo da empresa. Samuel, que acompanha tudo de perto, fica impressionado com a forma como Leona transforma ideias em arte e decide dar um passo arriscado: contratá-la oficialmente de forma definitiva como líder das coleções. Mas essa ascensão meteórica vai incomodar, e muito, quem já está acostumado com o poder. Breno, que há anos trabalha na Boaz, se vê completamente ameaçado. Acostumado a ser o centro das atenções e a controlar os bastidores das decisões criativas, ele começa a perceber que seu espaço está sendo tomado. A inveja, o ciúme e a frustração se misturam dentro dele. Ele passa a observar Leona em silêncio, analisando seus movimentos, suas conversas e até os elogios que ela recebe. Tudo o que antes lhe parecia simples rotina, agora se torna uma ferida aberta. E é aí que o pior lado de Breno começa a emergir. Ele não aceita ver uma mulher, ainda mais uma novata, alcançar o posto que sempre sonhou ocupar. A cada dia, sua raiva cresce e o ressentimento o consome. Num misto de desespero e orgulho ferido, ele decide procurar Jacques. O vilão, que nunca perde uma oportunidade de manipular alguém em nome de seus planos obscuros, escuta Breno com aquele sorriso frio e calculista. "Você quer derrubar a Leona?" pergunta Jacques, como quem já enxerga ali uma nova arma a ser usada. Breno hesita, mas a ambição fala mais alto. Jacques, astuto como sempre, se aproveita da insegurança de Breno. Ele sabe que o funcionário é facilmente manipulável e promete ajudá-lo, mas com uma condição: que ele se volte também contra Samuel. "Eu quero ver aquele moleque destruído, e você pode ser útil para mim." A aliança está selada, ainda que Breno não perceba o tamanho da armadilha que está caindo sobre ele. Enquanto isso, Leona segue seu caminho, alheia às conspirações que se formam nas sombras. Ela se dedica completamente à nova coleção, passando noites em claro, costurando sonhos e desenhando futuros. Cada peça criada carrega um pouco da sua alma, um reflexo da mulher que ela está se tornando. Samuel, ao ver o empenho dela, se emociona. Ele começa a perceber que Leona não é apenas uma designer talentosa, mas uma inspiração viva. Uma mulher que, mesmo cercada de adversidades, nunca desistiu de lutar. Porém, a paz não dura muito. Samuel começa a perceber comportamentos estranhos dentro da empresa. Documentos extraviados, conversas interrompidas, olhares suspeitos. Algo está errado. E ele logo descobre o motivo. Breno anda se encontrando secretamente com Jacques. O sangue de Samuel ferve. Ele não acredita que um funcionário de confiança tenha se aliado ao seu maior inimigo. Decidido a colocar um fim nisso, Samuel confronta Breno. O encontro é tenso. O som das máquinas de costura ao fundo contrasta com o silêncio pesado entre os dois. "Eu sei o que você está fazendo, Breno. Sei com quem você anda falando", dispara Samuel, com firmeza. Breno tenta disfarçar, mas o nervosismo é evidente. "Você não sabe de nada, Samuel." Está enganado, Samuel não recua. "Então olha nos meus olhos e me diz que não está tramando contra a Leona." As palavras de Samuel atingem Breno em cheio. Ele tenta manter a postura, mas sente o peso da culpa. A voz de Jacques ainda ecoa na cabeça dele, lembrando-o das promessas de poder e vingança. Mas algo dentro dele começa a mudar. Pela primeira vez, Breno percebe que foi usado. E que, no fim, ele não passa de mais uma peça no jogo cruel de Jacques. Depois de um longo silêncio, Breno decide contar tudo. "Ele me procurou. Disse que ia me ajudar a subir na empresa, mas só queria me usar para acabar com vocês. Eu aceitei porque estava com raiva. Mas agora vejo que errei." Samuel escuta tudo com atenção. A raiva inicial dá lugar à decepção. "Você vai consertar isso, Breno? Vai me ajudar a derrubar o Jacques?" É o início de uma improvável aliança. Breno, arrependido, decide colaborar. Ele propõe algo arriscado: marcar um novo encontro com Jacques, fingindo que ainda está comprometido
com o plano de destruição. O objetivo é simples: gravar tudo. Samuel aceita, mas com cautela. Se ele desconfiar, estamos perdidos. No dia marcado, o clima é de tensão. Breno chega nervoso ao local combinado. Um antigo galpão usado por Jacques para reuniões extraoficiais. O vilão aparece pontual, com o mesmo ar de superioridade. Então, Breno, vamos falar de negócios? Diz com ironia. Breno finge confiança. Quero acabar com a Leona. Ela está tomando meu espaço. E você quer acabar com o Samuel. Acho que podemos nos ajudar. Jacques ri, um riso frio, calculista que ecoa no ambiente. Finalmente alguém que pensa como eu. O problema é que vocês são fracos demais, mas comigo, tudo muda. O plano parece perfeito, até que um pequeno detalhe muda tudo. Um celular, discretamente colocado sobre a mesa, grava cada palavra dita. Breno tenta disfarçar o nervosismo, mas Jacques, sempre atento, percebe algo estranho. Você está gravando isso, Breno? Pergunta com o olhar afiado. Breno congela. Por um instante, parece que tudo vai por água abaixo. Mas ele consegue se recompor e ri. Gravando? Claro que não. Está desconfiado demais. O vilão ainda hesita, mas volta a falar. E o diálogo se estende. Confissões, planos, ameaças, tudo sendo registrado. Poucos minutos depois, o áudio já está nas mãos de Samuel. Ele ouve cada palavra, cada tramóia e sente o peso da verdade. É o fim dele, murmura com determinação. Sem perder tempo, ele leva a gravação à delegacia. O delegado, ao ouvir o conteúdo, confirma: é prova suficiente para abrir um inquérito contra Jacques. Enquanto isso, Leona ainda não faz ideia do que está prestes a acontecer. Ela segue focada em sua coleção, prestes a lançar o desfile mais importante da Boaz. Mas o destino está preparando algo ainda maior. A ruína de Jacques começou, e tudo começou com ela. A mulher que ousou sonhar alto demais. Nos bastidores da Boaz, o clima é de tensão e expectativa. Samuel observa de longe, sabendo que, a qualquer momento, tudo pode mudar. Breno, dividido entre o medo e a redenção, espera o desfecho da armadilha que ajudou a montar. E Jacques, o vilão que sempre acreditou estar no controle, começa a sentir o cerco se fechar. O jogo virou, e Leona, sem nem perceber, se tornou o centro de uma guerra silenciosa que vai redefinir o destino de todos na novela. O público verá o desmoronamento da parceria entre Jacques e Ricardo, uma dupla que sempre se uniu por interesses escusos, mas que agora se enfrentará num duelo mortal. O advogado decidirá virar o jogo, mas acabará sendo vítima da própria ousadia. Tudo começa quando Filipa, agora oficialmente tutora de Sofia, assume o controle das ações da enteada. A viúva, que antes parecia frágil e submissa às manipulações de Jacques, mostra uma postura surpreendente. Samuel a parabeniza, e ela promete não permitir que ninguém, nem mesmo o cunhado, tire proveito da inocência da menina. A Sofia vai crescer sabendo quem é o pai e quem realmente a ama, dirá Filipa, firme. Enquanto isso, Jacques passa a agir nas sombras. Ele acredita que, com Filipa em sua órbita, conseguirá retornar ao poder na Boaz. Planeja uma nova eleição interna e tenta convencer aliados a votarem nele. Porém, o vilão não conta que Filipa, guiada por um sentimento de culpa e por Samuel, vai traí-lo de volta. Na reunião decisiva, o silêncio na sala é pesado. Quando o nome de Jacques é citado, Filipa ergue os olhos e diz com voz trêmula, mas firme: meu voto é em Samuel. Ele é o único capaz de comandar a Boaz com honestidade. O golpe é devastador. Jacques sente o chão sumir sob os pés. O semblante dele muda. Por dentro, o ódio ferve como lava. O vilão, porém, engole seco e tenta disfarçar o rancor. Mas quem o conhece sabe. Quando Jacques finge calma, é porque o inferno está prestes a se abrir. Nos dias seguintes, Ricardo percebe o clima tenso e decide se afastar. Mas a ambição fala mais alto. Ele teme perder tudo: o cargo, os privilégios, a influência. E é aí que o advogado resolve trair o antigo parceiro. Em uma noite chuvosa,
Liga para Jacques e propõe um encontro reservado. Temos que conversar sobre o vídeo do carro de Abel, diz, num tom frio. O vilão empalidece. Ele sabe que se aquele vídeo chegar às mãos de Samuel, será o fim de sua liberdade. Ricardo, cínico, acende um charuto e começa a ditar as regras. Quero meu cargo de volta, Jacques, e com aumento. Caso contrário, Samuel vai descobrir o que você fez com o carro do irmão dele. O silêncio do outro lado da mesa é mortal. Jacques o encara com um meio sorriso, mas os olhos denunciam fúria. Você está brincando com fogo, Ricardo? Eu sempre joguei com fogo. A diferença é que eu sei quando apagar as chamas, rebate o advogado confiante. O que Ricardo não imagina é que o inferno de Jacques não apaga nunca. O vilão passa a noite inteira arquitetando a vingança. No dia seguinte, manda um funcionário de confiança seguir o advogado e informa que ele terá uma surpresa no caminho. O clima é de pura tensão. Enquanto isso, Samuel conversa com Léo, que o ajuda a revisar documentos da Boaz. O mocinho confessa que não confia mais em Jacques e planeja cortar de vez os laços com ele. É nesse momento que Ricardo liga. Samuel, preciso te ver. É sobre o acidente de Abel. Tem algo que você precisa saber. O tom aflito do advogado desperta a atenção do mocinho, que marca um encontro no escritório. Mas Ricardo nunca chega. A sequência seguinte é de tirar o fôlego. A câmera acompanha o advogado dirigindo sob chuva intensa, mexendo no celular, ansioso para enviar a Samuel o vídeo comprometedor. Do outro lado da estrada, um carro preto aparece. O motorista acelera, um farol ofuscante, um freio tardio. O impacto é brutal. O corpo de Ricardo é lançado contra o volante, o vidro se estilhaça e o silêncio que vem depois é ensurdecedor. Poucos minutos depois, Jacques recebe um telefonema. Ele escuta e fecha os olhos, como quem saboreia o próprio veneno. Entendido. Ninguém viu nada. A notícia do atropelamento corre rápido. Filipa é a primeira a saber e desaba em prantos. Meu Deus, não! Ele pode ter errado, mas não merecia isso. Samuel chega logo em seguida ao hospital. Ao ver o estado de Ricardo, inconsciente, entubado, entre a vida e a morte, o mocinho sente o estômago revirar. Foi o Jacques. Só pode ter sido ele. Jacques, fingindo surpresa, aparece no hospital com aquele olhar calculado. Meu Deus, o Ricardo! Que tragédia! Espero que não tenha sido nada grave. Samuel o encara com ódio. Você está por trás disso, eu sei. O vilão teatral abre os braços e responde. Samuel, você precisa de provas antes de acusar um homem inocente. Mas os olhos dos dois dizem tudo. É uma guerra declarada. Dias depois, Léo encontra um pendrive entre os pertences de Ricardo. Dentro, há fragmentos do vídeo que o advogado tentava enviar antes do atropelamento. As imagens mostram Jacques se aproximando do carro de Abel na garagem, mexendo no motor e depois sorrindo satisfeito. Léo leva o pendrive a Samuel. O mocinho assiste atônito, as mãos tremendo. Ele matou o próprio irmão. Enquanto isso, Jacques mantém as aparências e tenta fingir normalidade. Mas a máscara começa a rachar. Nas madrugadas, ele é atormentado por pesadelos. Vê Ricardo coberto de sangue, estendendo a mão e dizendo: Você não vai escapar, Jacques. O vilão acorda suando, os olhos arregalados. Filipa percebe que algo está errado. Jacques fala sozinho, anda inquieto, bebe mais do que de costume. Em uma conversa com Denise, ela desabafa. O Jacques está diferente. Às vezes parece que ele vê coisa que não existe. Denise, assustada, responde. Talvez o castigo esteja chegando, Dona Filipa. Enquanto isso, Ricardo continua internado. O médico avisa. Ele pode não resistir. Mas, em uma reviravolta, o advogado dá sinais de melhora. Os dedos se movem, os olhos tremem e uma enfermeira corre para avisar. Ele está voltando à consciência. Ao saber da notícia, Jacques entra em pânico. Ele não pode acordar, murmura, já tramando o próximo passo. No quarto silencioso do hospital, o som dos monitores cardíacos marca o compasso da tensão.
Ricardo, ainda pálido e com tubos conectados, começa a se mexer lentamente. As pálpebras tremem e o olhar tenta se fixar em algo. O enfermeiro se aproxima surpreso. Ele está reagindo. Logo a notícia se espalha. Samuel é o primeiro a chegar. O mocinho segura a mão do advogado, que mal consegue falar. Ricardo tenta pronunciar algumas palavras, mas apenas sussurra algo quase inaudível. Carro. Jaques. O esforço o faz tossir, e os médicos pedem para que Samuel se afaste. Mas aquelas 2 sílabas são suficientes para reacender o fogo da desconfiança. Fora dali, Jaques sente o perigo se aproximar. No escritório da Boaz, ele anda de um lado para o outro, suando e roendo as unhas. Não é possível! Ele não podia ter sobrevivido! O vilão liga para um comparsa e ordena: descubra quem está de plantão hoje. Eu quero tudo sob controle. O olhar dele é de puro desespero, como um animal encurralado. Enquanto isso, Filipa conversa com Léo no corredor. As duas observam Samuel de longe e Léo comenta: se Ricardo acordar, tudo pode mudar. A verdade vem à tona. Filipa, aflita, responde: é isso que me assusta. Quando Jaques se sente ameaçado, ele é capaz de tudo. À noite, o hospital se torna palco de uma sequência intensa. Um homem de capuz entra discretamente pelo estacionamento. Ele carrega uma pasta de documentos e uma falsa credencial de técnico de manutenção. O segurança o cumprimenta sem suspeitar. O homem caminha até o andar onde Ricardo está internado. Ricardo desperta completamente. A médica explica: ele está consciente, mas ainda muito fraco. Samuel se aproxima, emocionado. Ricardo o encara, os olhos marejados, e tenta falar. Samuel, o vídeo, o carro. O mocinho segura sua mão pedindo calma. Não força. Me diz depois. Mas Ricardo insiste. Jaques. Sabotou. Abel. As palavras saem cortadas e o corpo dele entra em convulsão. Os médicos correm, gritam por ajuda e Samuel é empurrado para fora da sala. A cena é caótica. Lá fora, Léo consola o mocinho que está em choque. Ele tentou avisar, ele tentou... Samuel respira fundo, o olhar endurecendo. Agora chega, eu vou acabar com o Jaques de uma vez. Filipa surpreende Jaques, após passar para o lado de Samuel. A viúva, de Abel, decide manter o enteado no comando da Boaz. Filipa vai deixar Jaques completamente fora de si. A mulher, que vinha sendo manipulada de forma cruel pelo vilão, vai mostrar que ainda tem voz, coragem e principalmente memória. O jogo vai virar de um jeito que Jaques jamais esperava, e a sua reação será explosiva, beirando o descontrole total. O clima na mansão já não é o mesmo. Filipa, que sempre teve um olhar suave e uma fala mansa, agora passa os dias em silêncio, observando cada passo do cunhado. Desde que Abel morreu, a viúva tem sido um alvo fácil para Jaques, que se aproveita da fragilidade emocional dela e dos remédios controlados para manter o domínio. O vilão se julga esperto o suficiente para enganar a todos, mas não imagina que Filipa começa a despertar de um longo torpor. Nos bastidores da Boaz, Samuel tem enfrentado uma verdadeira guerra. Ele tenta manter o império da família de pé, enquanto o tio trama nas sombras para retomá-lo. Jaques, que se apresenta como um homem regenerado, vive repetindo que quer apenas ajudar, mas suas intenções são venenosas. Por trás dos sorrisos falsos, há um plano minucioso: derrubar Samuel, recuperar o poder e consolidar sua influência sobre todos, especialmente sobre Filipa. O vilão já descobriu que a forma mais eficiente de controlar alguém é através da mente. Por isso, alterou as dosagens dos remédios da viúva, trocando as cápsulas por placebos, apenas para vê-la perder a confiança em si mesma. Quando ela tenta falar com alguém, Jaques se faz de vítima, dizendo que Filipa está confusa, abalada, sem condições de tomar decisões. Aos poucos, ele vai isolando a mulher, afastando-a dos funcionários e até de Samuel. Mas algo muda. Em uma manhã,
Filipa acorda e percebe que as coisas não fazem mais sentido. O gosto amargo dos comprimidos, o olhar controlado de Jaques, o peso constante sobre os ombros. Ela começa a duvidar de tudo. E é nesse momento que uma conversa com Rosa, mãe de Jaques, acende a fagulha da desconfiança. "Não confie tanto no meu menino", diz a idosa, olhando-a nos olhos com firmeza. "Ele tem um coração difícil e quando quer alguma coisa, não mede consequências." Filipa finge não dar importância, mas a frase não sai da cabeça dela. Nos dias seguintes, Jaques tenta se aproximar novamente. "Meu amor, você tem que pensar em nós", diz ele com aquele tom doce e perigoso. "Se o Samuel continuar na presidência, vai destruir a Boaz. A empresa era do seu marido. Você tem o direito de tomar o que é seu." Filipa, com um leve sorriso, apenas responde: "Você tem razão, Jaques. Eu vou pensar nisso." Mas por dentro, ela já sabe que algo está errado. A farsa do vilão continua. Ele organiza uma pequena recepção na mansão para o retorno de Sofia, tentando mostrar-se generoso e atencioso. Compra flores, manda preparar doces e até ajuda nos arranjos. "Quero que a casa esteja cheia de alegria quando a menina voltar", declara como se fosse um novo homem. Mas nos bastidores, ele manipula cada detalhe para testar os limites de Filipa. Em um dos momentos mais tensos, Jaques oferece vinho à cunhada. "Um brinde à nova fase da nossa família", diz, enchendo as taças. Filipa hesita, mas bebe. O efeito é quase imediato. Uma leve tontura, um turbilhão de lembranças. Abel, Samuel, Boaz, os olhares frios de Jaques. Tudo se mistura. O vilão observa satisfeito, achando que ela está novamente sob seu domínio. O que ele não percebe é que, nos últimos dias, Filipa tem escondido os comprimidos e fingido tomá-los. Ela quer entender o que realmente está acontecendo com seu corpo e sua mente. E quando percebe que a confusão vinha dos remédios adulterados, a raiva cresce. Uma raiva silenciosa, fria, que amadurece como uma vingança calculada. Samuel, sem imaginar o que se passa dentro da mansão, segue enfrentando o conselho administrativo da Boaz. Há boatos de que uma nova votação decidirá o comando da empresa, e Jaques está determinado a reassumir o posto. O vilão prepara o terreno, convence conselheiros, espalha mentiras sobre a suposta incapacidade de Samuel e, claro, aposta todas as fichas na influência que acredita ter sobre Filipa. "Ela vai votar comigo", diz ele confiante, durante uma conversa com um dos diretores. "Filipa sabe que eu sempre quis o melhor para a família." No dia da votação, o clima é tenso. Todos os membros do conselho se reúnem em torno da grande mesa de mogno. Samuel entra acompanhado de Léo, que tenta disfarçar o nervosismo. Jaques surge logo em seguida, de terno impecável e olhar cínico. Filipa chega por último, usando um vestido claro, o mesmo que Abel gostava que ela usasse em momentos importantes. O silêncio é quase palpável. O presidente interino inicia a reunião. "Estamos aqui para decidir o futuro da Boaz. Cada voto será determinante." Jaques se adianta. "Acredito que a empresa precisa de liderança firme. Samuel é jovem, inexperiente. O legado de Abel exige alguém com pulso, alguém que conheça o terreno." Ele lança um olhar para Filipa, confiante de que ela confirmará suas palavras. Filipa mantém o rosto sereno, mas os olhos brilham com algo novo. Lucidez. Quando chega a vez dela, o vilão chega a se inclinar, pronto para agradecer o apoio. Mas a fala da viúva o atinge como um golpe. "Meu voto é pela permanência de Samuel na presidência." O silêncio se rompe como um trovão. Todos se entreolham. Jaques fica estático por alguns segundos, como se não acreditasse no que ouviu. O rosto dele endurece e os olhos se enchem de ódio. "Como é que é?" pergunta quase sem voz. Filipa o encara com firmeza. "O Abel confiava em Samuel, e eu também confio. A Boaz precisa de pessoas honestas, não de quem destrói os outros por ambição." A sala explode em murmúrios. Samuel, emocionado, tenta disfarçar o impacto.
Léo segura a mão dele, sentindo o peso do momento. Jaques, por outro lado, fica completamente fora de controle. Ele tenta argumentar, levanta-se, grita que tudo é um complô contra ele, mas ninguém o escuta mais. Nos bastidores, o vilão jura vingança. Você vai se arrepender, Filipa. Ninguém vira as costas para mim. Mas, pela primeira vez, ela não se deixa intimidar. Ao sair da sala, com passos firmes e cabeça erguida, Filipa sente algo que há muito tempo não sentia. Liberdade. A partir desse instante, a tensão entre os dois se tornará insuportável. Jaques começará a vigiá-la ainda mais de perto, enquanto Filipa passará a agir com frieza, disfarçando suas intenções. O jogo virou, e o vilão sabe que perdeu o controle da única pessoa que acreditava dominar completamente. Nas próximas cenas, a mansão dos Boaz, antes símbolo de poder e prestígio, se tornará um campo minado. Cada olhar entre Filipa e Jaques carregará uma ameaça velada, um segredo prestes a explodir. E o que antes era submissão, agora será estratégia. Filipa vai fingir que continua fiel, mas por trás do olhar calmo, estará traçando o contra-ataque. Jaques, encurralado, começará a perder aliados. Rosa se afastará, Samuel crescerá no comando e até Léo perceberá o quanto o vilão está acuado. A guerra pela Boaz está apenas começando. E desta vez, Filipa não será mais uma peça do jogo, mas a jogadora que ele nunca soube enfrentar. Leona é levada para o hospital e no corredor de emergência, o silêncio pesa mais que qualquer som. O corpo dela parece pequeno demais para a violência do que sofreu, a pele pálida vibra sob o cobertor e o monitor bip a bip marca um compasso que ninguém quer quebrar. Médicos se movem com pressa calculada, enfermeiras trocam olhares e palavras curtas, e a ficha de entrada traça um retrato técnico do que os olhos traduzem como calamidade. Pouco a pouco, a notícia se espalha pela família como tinta derramada, manchas de medo e raiva que alcançam quem está perto e quem estava longe. Pessoas chegam ao hospital com passos que traem pânico disfarçado de decisão. Um anjo frágil, a Leona de sempre, agora é um corpo entre lençóis brancos e a expectativa. A vida pendendo de pequenos gestos médicos e de uma sorte que parece ter ido embora com a última batida do relógio. No quarto, surgem lembranças, risos de tardes simples, discussões que viravam carinho e promessas que agora soam como juramentos quebrados. Enquanto a estabilizam, quem a ama sente a garganta apertar. A fragilidade dela revelou o quanto é impossível controlar o destino. E por trás de todas as máquinas, o pensamento mais duro. Quem é responsável por isto? A pergunta se instala como uma sentença imposta ao ar, e cada gota de silêncio empurra a culpa para rostos que ainda não confessaram nada. O hospital vira tribunal de olhares, e a Leona, entregue aos cuidados alheios, vira o centro de uma explosão de suspeitas que começará a demolir certezas. Samuel vai para cima do Jaques com tudo, como um animal ferido que finalmente encontra o alvo. A fúria dele não é apenas por dor, é por a sensação de ter sido enganado toda a vida, por ver as memórias do pai reduzidas a pó. Ele se aproxima com passos duros, as mãos cerradas e a respiração em fogo. No rosto, a determinação de quem não teme quebrar limites para arrancar a verdade. A pergunta rasga o ar. Por que você fez isso com a Leona? O que você fez com a Leona? Não um pedido, mas uma acusação que precisa de resposta. O tom de Samuel é cortante, carregado de rancor e de uma esperança perversa. Se Jaques confessar, tudo se recompõe. Se negar, a guerra só começa. O confronto é público. Olhares se voltam, sussurros nascem e a tensão cresce. Samuel não aceita meias-verdades. Ele exige vísceras da verdade e cada palavra precisa atingir seu alvo. Jaques, no centro do furacão, tenta ajeitar a máscara de indiferença que aprendeu a usar. Se acalma, Samuel, eu não fiz nada com a Leona. Diz ele, palavras infames que tentam transformar intenção em dúvida. O olhar, porém, não esconde a pressa de quem calcula saídas, a respiração curta de quem sente a parede se aproximando.
Você tá ficando maluco, meu sobrinho. É isso? Você tá perdendo o juízo. Olha que eu te boto no hospício. A ameaça é vil e gratuita. A tentativa clássica de manipular medo com medo. Jaque sabe jogar com reputações. Sempre soube. Mas a audácia de confraternizar com a mentira pela força agora se choca contra a ferocidade de um filho que não se cala. Quando Samuel o acusa pela morte do pai, algo mais profundo acontece. A máscara treme. O tapa que Samuel desferiu em Jacques não foi um gesto impulsivo. Foi uma sentença simbólica. O impacto reverberou no corredor. Latidos de choque, respirações contidas, um registro gravado nos múltiplos olhares que por ali passavam. Não é só um tapa, é uma quebra de pacto. A família que se calou por conveniência vê agora o seu ídolo preto no branco. Jacques tenta retomar o controle com sarcasmo e chantagem emocional, mas a plateia que protegeu o vilão começa a escarafunchar na história com dedos nervosos. Nas entrelinhas do tapa, há um aviso. Samuel arrancou o véu, e o véu costumava custar fortunas. Leona, no meio de fios e sussurros, dorme entre sono e memória. Em seu rosto, às vezes, uma lágrima se move como se uma lembrança dolorosa quisesse despontar. Mas o corpo traído ainda não lhe permite falar. Os médicos protegem-na como um cofre frágil. Estabilizar, investigar, proteger. Por cima dos lençóis, quem a ama faz promessas em silêncio. Samuel, a cada batida do monitor, promete opinião e ação. Se ela acordar e apontar, não haverá máscara que salve. E a esperança cruel acende uma lâmina de ânsia. A verdade que liberta também destrói. A busca por provas vira obsessão. Samuel e um punhado de aliados revistam vídeos de câmeras, pedem histórico de contatos, pressionam enfermeiros e motoristas. Há uma corrida silenciosa para montar um quebra-cabeça. A cena do crime, a noite em que Leona foi atacada, os últimos passos dela antes do horror. Pequenos detalhes se sobressaem. Um frasco estranho pedido para a farmácia, um mensageiro visto perto da casa naquela noite, um carro alugado que passou e voltou. Cada pista é tratada como se fosse dinamite, manuseada com cuidado, explodindo reputações quando acionada. Jacques, por sua vez, não dorme. Ele calcula, arma redes de defesa e tenta sujar testemunhas. Disse aos seus confidentes que a acusação é um ato desesperado de um órfão de ética. Mas mesmo seus aliados menos cautelosos percebem o tom diferente. Não é a velha autoconfiança, é medo disfarçado de altivez. Ele manda recados velados. Processarei por difamação. Cuidem-se. Há quem diga que Samuel está emocionalmente instável. A velha cartilha de sempre. Só que agora o público não compra retórica. Quer imagem, quer documento, quer voz. Enquanto a investigação ganha rastro, a família se quebra em trincheiras. Alguns buscam proteger o clã a qualquer custo. Outros, tomada por rancor, querem ver o linchamento moral. Filhos, sobrinhos e ex-amores trocam acusações em mensagens privadas, vazamentos que só aumentam a tensão. A mansão se torna campo minado, portas trancadas, conversas sussurradas, olhares que atravessam paredes. A cada mudança de cena, a narrativa ganha facas novas. E Leona, sempre o epicentro, permanece imóvel, carregando segredos que podem explodir. No hospital, uma enfermeira que viu Leona pouco antes do ataque lembra de um detalhe. Uma marca de sapato na lama do jardim, distante do caminho trilhado por qualquer visitante comum. O detalhe pequeno espalha-se como pólvora. Samuel decide vasculhar o jardim com calma cirúrgica. O jardineiro, pressionado, lembra de um carro estranho. Um bilhete anônimo chega ao celular do juiz que cuidou de antigas disputas familiares. Recado claro: cuidado com o que vem à tona. A tensão legal entorta o cenário. Muitos interesses cruzados, muitos motivos e um rastro de sujeira social que começa a vazar para fora dos muros. E enquanto o caso se complexifica, o público quer ver sangue e justiça ao vivo. Lives, postagens e teorias invadem a rede. Cada desinformação vira arma e cada verdade parcial vira munição. No centro disso tudo, a família precisa agir.
E Samuel decide que ação é o que falta. Não mais espera, não mais pedidos formais. Investigações paralelas começam. Detetives particulares são contratados. Contas são revistadas. A casa onde Leona viveu seus últimos dias será inspecionada peça por peça. E quando uma testemunha, uma mulher que trabalha na lanchonete da esquina, menciona ter visto Jaques naquela rua numa hora improvável, o estrondo não é imediato, mas cresce como tremor antes do terremoto. Samuel ouve e toma nota. Ele sabe que o mínimo impulso bem colocado pode virar prova. O problema é que provas e justiça são coisas distintas. Uma pode existir sem a outra, e na cidade onde dinheiro compra silêncio, transformá-las em condenação é vencer uma guerra multifrente. Os olhares voltam para Leona, esperando que, ao abrir os olhos, ela seja não só a vítima, mas a testemunha que mudará rumos. Mas acordar é um processo, e entre o minuto em que a vítima fala e o minuto em que a justiça pega a palavra, há um abismo. Samuel corre contra esse abismo armando uma rede. Médicos, advogados, câmeras, tudo para garantir que, se Leona apontar, a voz dela seja preservada, gravada, reconhecida. E assim a madrugada se estende em vigília. No hospital, na delegacia, na mansão, nas redações. Cada personagem movimenta uma peça, algumas por amor, outras por sangue frio. A cidade espera um veredito que ainda não tem forma. E em silêncio, a pergunta segue. Quando Leona abrir os olhos, ela vai lembrar do rosto do traidor.